Boa tarde, gente. Vamos lá. Aula 34, tá certo? Estamos aí quase entrando já no nono ano para valer, né? Saindo aí do conteúdo do oitavo ano. Espero que vocês estejam conseguindo assimilar esse conhecimento. Se não estão, me chama, pergunta, fala comigo, tá certo? Preciso da participação de vocês para fazer qualquer correção de curso. Se alguma coisa você não entende, você tem que perguntar. Se você não pergunta, eu sigo o jogo e você fica com esse conhecimento faltando. E muitas vezes, isso que você não pegou é o que vai amarrar uma coisa a outra. E aí, se você não entende dali para frente. Então, participe, perguntem. Tá? Na aula de hoje, aula 34, vamos falar sobre sistema econômico. Falaremos aí nos próximos dias sobre capitalismo, comunismo, anarquismo. Depois falaremos sobre a divisão da África, da Ásia e tal. Mas num primeiro momento eu preciso que vocês entendam o que é sistema econômico. Existe uma grande diferença, isso eu já percebi aqui em sala, nas aulas presenciais, em perguntas. Existe uma grande confusão entre economia e política. Economia e política são coisas diferentes, tá certo? Então, o que é um sistema político? Político é de coordenar, de organizar a cidade, ou o estado, ou o país, ou o que quer que seja, tá? É a forma de política, de negociação, de administração, de ordenação das coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Existem no país, existem no mundo, a monarquia parlamentarista, a ditadura e a democracia. Esses são os sistemas políticos, certo? Obviamente, vamos lá que vocês vão entender melhor. Monarquia, o que é monarquia? É o governo de uma pessoa, de um monarca, de uma pessoa só. Seja um rei, um imperador, um faraó, um califa, o nome que você quiser dar. Tá? Durante a história, de acordo com os lugares, o nome desse monarca mudou. Tá? Em alguns lugares chamava de rei, depois de imperador, faraó, e aí vai. Tá? Não importa. O monarca governa. Isso é monarquia. Uma pessoa só governa tudo. Tá? Então ela vai comandar tudo. Ela pode ter conselheiros, tudo, mas a decisão é dela. Ela é a decisão final. Tá certo? Não é um modelo democrático. Normalmente, o comum, o poder passa de pai para filho. Então tá lá o faraó, morreu, quem assume? O faraó. Normalmente existe uma ligação religiosa. Existe na cabeça das pessoas dessa região, uma ligação entre poder e religião. Então, o rei ou o faraó é faraó porque ele tem uma ligação com os deuses. O rei, ele descende de Deus, de deuses, os imperadores. Então, quase sempre, no caso do monarca, existe essa questão o cargo passa de pai para filho, não é democrático, e tem a questão da ligação religiosa. Ainda hoje existem países que são assim. Você tem lá seus monarcas que governam, que comandam, dada uma pretensa ligação religiosa com alguma coisa, tá? Você tem a monarquia parlamentarista, que é o caso da Inglaterra e de diversos outros países do mundo, tá? Onde você tem uma família real, você tem uma rainha, você tem príncipe, você tem tudo isso, mas é uma democracia, existe eleição, você vai eleger deputados, senadores, as câmaras, e essas câmaras governam o país. Você tem um primeiro-ministro. Quem vai governar, quem vai tomar as decisões não é o rei ou a rainha, é essa câmara. O poder da realeza, do rei ou da rainha, é limitado. É um cargo, quase que um cargo diplomático. É ele que vai fazer as relações com outros países, é ele que vai receber presidentes,
pessoas importantes de outros países, discussões diplomáticas, mas as decisões políticas do dia a dia quem toma é a Câmara, são as pessoas eleitas pelo povo. Então você tem duas monarquias. Uma monarquia, uma pessoa concentra e toma todas as decisões, e na outra, que é a monarquia parlamentarista, existe os representantes do povo para tomar as decisões. Na democracia, na República Democrática, que é a grande maioria dos países do mundo, aí você vai ter as eleições, não tem família real. Então você vai eleger o presidente, senador, deputado, governadores, representantes do povo, e esses representantes governam o país. Você vai ter ditaduras, como Cuba, como Coreia do Norte, China, que não são governos eleitos, são governos que o poder foi tomado militarmente e permanece passando de pai para filho, ou de irmão para irmão, no controle, ou o exército determinando quem governa, tá? Um governo que você não tem, em alguns casos você até tem Senado, Câmara, mas não tem grande poder. Quem governa é essa pessoa, é quase uma monarquia, tá? Só não é porque ela não tem essa ligação religiosa, é uma ligação militar. Quem coloca a pessoa no poder à força é o exército, tá? São as forças militares. Então essas são formas de controle político, de sistema político. Todos os países do mundo se encaixam em um desses. O Brasil é uma república democrática. Nós temos lá o presidente que foi eleito pelo povo. As pessoas votaram, elegeram os senadores, os deputados. Essas pessoas que governam o país foram escolhidas pelo povo. Dei o exemplo da Inglaterra, você tem o rei, mas você mesmo assim tem a eleição. Tá certo? Entenderam? Isso é sistema econômico. O que a gente vai falar nesses dias agora, isso que a gente falou é sistema político. O que a gente vai falar agora é de sistema econômico. A economia, como funciona. Vamos lá. Desde lá do iluminismo, anterior ao iluminismo, você teve uma mudança da economia. A economia antes ela era baseada na Idade Média, no início da Idade Moderna, na posse de terra. Quanto mais terra você tem, mais você produz na agricultura, na pecuária, portanto, mais produtos você tem, mais rico você é. Então, quanto mais terra, mais poderosa, mais rica a pessoa é. Com as grandes navegações, com a descoberta da América, com as navegações em geral, com o iluminismo, esse jogo vai mudar, principalmente com a invenção da máquina, com a produção industrial. Porque agora a sua riqueza não depende da terra. Você pode não ter terra e mesmo assim ser riquíssimo. Na antiguidade até tinha alguns casos via comércio, mas agora a gente está falando de um outro nível. É aí que vai surgir o capitalismo. A sua riqueza não vai ser da quantidade de terra que você tem, mas e sim da quantidade de capital que você vai acumular. Isso é o capitalismo. Tá? Então, no capitalismo, quanto mais você acumula de riqueza, e aí não é terra, é ouro, é dinheiro, é pedra preciosa, são residências, carro, tudo, automóveis, tudo isso é riqueza. Quanto mais riqueza você acumula, mais rico você é. Você não precisa ter um terreninho, você não precisa ter um pedaço de terra. Mas se você tem muito dinheiro, você é milionário, você é poderoso. Então a ideia do capitalismo é essa, a ideia do enriquecimento pessoal. Eu penso no meu enriquecimento. Isso é um sistema econômico. É o nosso sistema econômico. É o sistema econômico de quase toda o planeta. Você tem raríssimas exceções que estão em outro sistema econômico. Tá certo? Isso é sistema econômico. Sistema econômico é o que vai gerir a economia, como vão funcionar as coisas, o que eu posso comprar, o que eu não posso. Como hoje, eu posso ter o meu negócio próprio? Posso. No capitalismo, eu ter o meu negócio próprio, não só eu posso, como o empreendedorismo é cultuado. Quanto mais você empreender,
Em teoria, melhor. Quanto mais pessoas tiverem seus próprios negócios, melhor. É a iniciativa privada, é a propriedade privada. Em outros sistemas isso muda, como no capitalismo, como na anarquia, isso tudo vai mudar. A aula de hoje eu não vou explicar ainda o capitalismo, não vou explicar o comunismo, eu vou explicar na sequência dos dias. Mas eu preciso que vocês entendam essa diferença entre política e economia. Você não tem uma ligação clara, não tem uma ligação entre elas. A Inglaterra, que tem rei, é capitalista. O Brasil, os Estados Unidos, que é República Democrática, é capitalista também. Então a forma do controle político não tem nenhuma relação com a estrutura econômica, são coisas separadas, tá certo? Então, política é a forma como você governa. Monarquia parlamentarista, república democrática, ditadura, isso é sistema político. Não tem nenhuma relação com o sistema econômico, que é o nosso assunto. O sistema econômico é como você vai gerir a economia, a produção de capital, a produção de produtos, a venda, o comércio, tudo isso é economia. Como as pessoas vão ganhar dinheiro, o emprego, as relações de trabalho, tudo isso é economia, tá certo? Nosso assunto a partir de hoje será isso, sobre os sistemas econômicos. E aí falaremos de 3. Falaremos de capitalismo, falaremos de comunismo e falaremos de anarquismo. Tá certo? Entenderam? Então, nessa semana falaremos sobre esses 3 assuntos. Semana que vem falaremos sobre o imperialismo, sobre a partilha da África, a partilha da Ásia. E aí encerraremos oficialmente o 8º ano de vocês e começaremos aí o conteúdo de 9º ano. A aula de hoje é curta, mas é importante que vocês façam essa separação, gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chama que eu esclareço para vocês. Tá certo? Até a próxima aula. Fui!